nesse momento estão nos estúdios aqui do Coluna do Fla, diretamente de... Vocês estão em Miami, é isso? Fala, galera. Aqui Ricardo Zogby. Fábio Monk na área. Direto de Curitiba. Isso aí. Aqui é o seguinte, primeira coisa, o melhor churrasco do Brasil, quem faz é esse cara aqui do meu lado, Fábio Monk. Segundo, Vasco da Gama. Tá? E aí é o seguinte... Agora vai ter que bancar um churrascão para todo mundo confirmar se é o melhor mesmo. Eu já falei com a galera, é só chegar em Curitiba. Quem vier a Curitiba e não me avisar, pô, tá bobeou, malandro. Bobeou. Estou indo para ir amanhã, Fábio. Estou indo para ir amanhã, Monken. Eu me dei bem. Estou em Curitiba e estou comendo o melhor churrasco. Realmente é espetacular. E é o seguinte, galera. Hoje não é nossa participação no programa. A gente está passando aqui só para dar uma boa noite, porque esse momento aqui a gente não podia perder. Um pós-vitória sobre o Vasco, categórica. Jogamos, botamos no bolso os bacalhaus. Cara, acabou o campeonato, né? Por favor, me dê um adversário no Rio, porque a gente realmente não tem. E estamos comemorando aqui em alto nível com o Monken e desejar uma excelente resenha para vocês. Manda boa noite aí, Monken. Exatamente, cara. A gente botou o bacalhau no bolso e é o seguinte, né, cara? Como eu disse na coluna de hoje, mais cedo, nós só temos um adversário que somos nós mesmos. O outro é o Abel. Um abraço, obrigado, galera. Rapaziada. Obrigado. Ó, cuidado com o Zogby, que quando ele bebe muito, Monk, ele fica violento, hein? Tá tranquilo. Que miserável, velho. Estamos só no suco de uva aqui, cara. Só no suco de uva. Deixa ele devagarzinho aí. Manda ele vir tranquilo. E aqui, acabando de apresentar nossas outras estrelas da noite, tirando lá de Curitiba. Curitiba, porra nenhuma. Eles estão lá em Miami tirando onda, falando que é Curitiba. É mentira. Nós temos aqui do outro lado Ana Zayati. Boa noite. Boa noite, Nazário, Antunes, galera do churrasco, né? Que tá aqui só para passar inveja na gente, que a gente tá aqui sofrendo vendo esse churrasco plena segunda-feira, né? Mas tudo bem, depois pós-vitória no Vasco, hoje é dia, inclusive já segunda-feira, um dia familiar para o Vasco, a gente tem que comemorar assim mesmo, comendo um churrasquinho, bacalhau também, que a gente já comeu no domingo. Ainda mais que segunda-feira é o Dia Internacional do Vice, né? É o Dia Internacional do Vice, né, cara? A gente tá fazendo nada mais que uma homenagem, né, aos caras, pô, respeitando o dia deles, né? Então vocês estão mais que certos, nada mais justo. E do outro lado nós temos a nossa querida, a prima do Márcio Araújo, Carla. É só depois da vinheta. Então nós temos aqui o nosso querido Jamal Araújo, que é primo do Márcio Araújo também. Jamal Araújo, meu Deus do céu. Já me deram esse nome de Jamal, cara, pelo amor de Deus. Jamal faz lembrar daquele Gabriel. Gabriel, não, pelo amor de Deus. Tu quer botar Araújo ainda no meu nome? Complicou tudo, né? Coloca Araújo aí, rapaz. Eu sou Ricardo Araújo Zogby e ainda temos aqui a nossa Mari Araújo, meu irmão. E a Carla Araújo, José Araújo, dominar o mundo, família rapaz. Do Márcio Araújo. Porém, ele não se referiu ao Zogby. Se ele referisse à família Zogby, aí poderia colocar no meu nome e estaria tudo certo. Agora ele se referiu ao Márcio Araújo. Aí, meu amigo, aí já não gostei muito, não. Mas é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa? Aí, Zogby. Dá seu boa noite. Que a gente dá. Boa noite, Nazário. Boa noite, Ana. Boa noite, Fábio. Boa noite, Zogby. Tamo junto, ó. Que inveja. Tamo junto. Boa. É só chegar, parceiro. 300 pratas, Rio, Curitiba e de volta, malandro. Já vou ver com a patroa, já. Já vou dar uma pesquisada para poder partir umas fériasinhas em Curitiba. Aqui eu garanto a cerveja gelada e a carne bem assada. Olha aí, esse convite aí é para todo e qualquer assinante do TV Coluna, do Coluna do Fla, aliás, melhor dizendo, do Coluna do Fla. Quem for membro, quem não for membro, chegou com a camisa do Flamengo, lá na casa do Monk, o nome dele é Monk Araão Júnior. Então, se chegar lá em Curitiba, tá bem chegado, só tem cerveja gelada e carne. É só se TV, é mais barato que uma coxinha. Coxinha. Coxinha ontem tava doidão, meu irmão. Tá? Depois eu vou te contar a história dele. Ele, ontem ele entortou o pescoço da girafa. Depois eu vou te contar a história dele. Produção, bota aí a vinheta.
Voltamos, rapaziada. Voltamos e vamos falar agora do nosso querido, maravilhoso. Ontem, eu não sei se ontem a coisa ficou... gente, eu tenho que falar, obrigado, produção. Eu tenho que falar agora. Nós estamos aqui. Nós estamos com a presença ilustre de Carla Araújo. Boa noite, Carlinha. Muito obrigada, Nazário. Esqueceu de mim. Estou aqui te acenando, pedindo só a produção mesmo, te lembrando, já que você esqueceu de mim. O espetáculo melhor fica pro final. Aí a gente fica aguardando e tal, para depois te anunciar. Você queria que eu ficasse pro final. Entendi. Muito bom. Você tá piorando a situação, Ana. Fala pra ele que ele tá piorando a situação. Não, eu vou nem, me alterar. Boa noite, Nazário, Antunes, Aninha. Boa noite, é isso. Boa noite, pessoal. Alguma novidade, Carlinha? Você tem alguma novidade para falar pra gente? O quê? De Flamengo? Sei lá, do ovo da Páscoa, você vai dar presente pra gente, qualquer coisa. Tem alguma coisa para falar? Eu sempre falo do dia do Flamengo, né? Só que hoje foi dia de folga, então não temos dia do Flamengo hoje. Não estivemos no Ninho do Urubu, nem nós, nem os jogadores, nem ninguém. Então, quer dizer, ninguém não, né? Que horror, sempre tem gente lá trabalhando, mas os jogadores tiveram folga hoje, então não pudemos estar no treino. E amanhã também a imprensa está totalmente fechada, eles vão ter um evento de uma emissora, e aí o CT fica fechado para a emissora para fazer lá o que ela tem que fazer, por causa dos direitos do Campeonato Brasileiro. Então, na verdade, a gente só vai ter treino do Flamengo na quarta-feira, digo, acesso. Amanhã eles treinam, normalmente à tarde, mas a gente não vai ter acesso nenhum. Acesso à imprensa mesmo só agora na quarta de manhã, que o Flamengo treina na parte da manhã. Então, hoje, assim, do campo, dos times, de tudo, tem novidades. Maravilha. Muito obrigado, Carlinha. Mandar um abraço aqui para a rapaziada que está junto com a gente. Olha só, lembrando, galera, daqui a pouquinho nós estamos chegando. Tá chegando a hora de voltar para o YouTube com várias diferenças, várias surpresas, muita coisa bacana tá para acontecer aí. E não se esqueça de dar um likezinho, compartilhar, se inscrever, vai lá, bota um comentário. E o Orenaldo Alves Leite está aqui, lá de Uberaba, Minas Gerais, Josimar Gomes, Marcilene Cardoso, Juliano Lima, Edson Lage, Álvaro Augusto Macapá, Edna Antunes, Marcos de Obatalá. A Edna Antunes está falando que está querendo ir lá na casa do Monk. Isso é mole pra gente. É minha mãe. É só pegar, manda pra cá o telefone, que a gente te dá o endereço e... É minha mãe, Nazário. Ela botou assim, me leva, Rodrigo. Pra lá, dona Edna. Alô, dona Edna. Dona Edna, olha só. Eu acho difícil o Antunes levar a senhora, porque ele é meio, né? Mas vamos rezar aqui. Ô, Nazário, pergunta pra ela pra onde eu levei. Tu vai gostar. Pergunta... Mãe, aproveita e coloca aí no chat. Bota aí, pra onde que eu te levei? Pra onde? Nazário vai se amarrar. Mas pode continuar, daqui a pouco ela responde aí. Vamos lá, Edson Lage, Edna Antunes, Sebastião Barbosa, Manuel, Vera Fernandes, Edmilson, Bruno Sarmento, Fátima Ferreira, a rapaziada toda com a gente aqui, tem gente pra caramba falando, Lúcio Carvalho, Adeilson Gonçalves, e vamos falar agora do jogo. Hoje a gente tá... Que isso, João Pessoa? Você foi pra João Pessoa? É mesmo? Só faltou complemento. Levei ela em João Pessoa, ainda fui em Campina Grande, levei ela em Campina Grande. É? Tá bom, não? Pertinho da minha terra. Tá bom, não, Nazário? Pô, tá show de bola. Mão de vaca onde, filho? Não, mas você vai pagar, não? Você comprou no cartão dela? Oi? Você comprou no cartão dela? Foi tudo nas minhas custas, filho. Não, você já pagou, né? Já tá tudo pago. Se não me engano, foi em 2014, 2015, sei lá. Então não tá valendo mais, tem que levar de novo. Fly Intransigente tá mandando aqui, pô, Nazário, manda um salve. Alô, Fly Intransigente, um abraço pra você, um salve pra você. Beto Limas tá junto com a gente, Diogo Fernandes, cara, um maior galerão aqui. Rapaziada de Santa Catarina, Tijucas, e a dona Edna aqui falando que foi maravilhosa, pena que eu paguei tudo. Ela tá dizendo aqui. Sabe que mãe não mente, né? Mas vamos que vamos. Meus amigos e minhas amigas, diante do panorama de ontem, né, a vitória a gente já estava contando, né?
O time do Vasco é extremamente fraco. E aí a gente vai falar hoje de todos os acontecimentos. E aí eu queria que vocês me dessem uma posição, falassem um pouco do jogo. E a primeira pergunta é a seguinte. Arrascaeta, no meu modo de entender, ontem entrou e já carimbou a vaga de titular. Com essa vaga de titular carimbada pelo Arrascaeta, vocês acreditam que o Diego se tornou no 12º jogador? Cara, eu acho que vai ficar, assim, de primeira. No caso, domingo, provavelmente a gente vai ter a escalação com o Diego, né? Porque a gente vai sem Bruno Henrique, então acredito que a gente vai utilizar o Arrasca ali pela esquerda e volta com o Diego. Mas, com base no jogo de ontem, no que a gente viu ontem do Flamengo, coletivamente, jogando com o Vasco, até porque o Vasco, enfim, não entrou em campo, né? Assim pode dizer. Lembrando, assim dizer. deixa só para complementar, lembrando que o Abel, na entrevista, disse o seguinte: o Arrascaeta entrou e, na verdade, ele não entrou porque o Diego estava mal. Ele entrou porque era oportunidade dele entrar, chegou o momento dele, etc, etc, etc. Mas a pergunta eu continuo fazendo. Vocês acham que agora o Diego se transformou no 12º jogador? É a famosa pressão da torcida, né? O Abel só não quis dizer que sofreu uma pressão externa para colocar o Arrascaeta. Mas, cara, com base no que a gente viu ontem, eu acredito que, de primeira, assim, para a gente ter o Arrascaeta, vai se tornar o 12º, sim. Eu acho que não vejo o Abel tirando Arão, não vejo o Abel tirando o Bruno Henrique, claro, com o Bruno Henrique em condições de jogar, para colocar o Arrascaeta. Eu acho que nesse primeiro momento o Abel está entendendo que vai ficar entre Arrascaeta e Diego. E, cara, com base na partida do Arrascaeta, é o Arrascaeta, né? Ontem eu estava falando assim, a gente tem que, nesse time do Flamengo é o seguinte, principalmente do meio para frente, a gente tem que escolher um intocável e o resto a gente vai ter que acabar mexendo, mesmo sem querer. Não dá para a gente ter uma formação ideal, claro, cada um vai ter a sua ideal, mas não dá para que essa formação se repita em todos os jogos, até porque uns jogos a gente vai querer mesmo ir mais para frente, outros a gente vai ter que dar uma cuidadinha mais da defesa, enfim. Então, o meu intocável é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro são dois que eu considero intocáveis, o resto a gente vai mexendo para encaixar. Eu acho que nesse momento, nesse cenário, o Diego é o 12º. Você concorda, Jamal? Desculpe, é a Carla que vai falar. Não, eu ia fazer, na verdade, eu só ia colocar uns pontos aí no que a Ana falou, que eu acho que às vezes até mais do que a gente olhar só a atuação do jogador em si, dos jogadores, é olhar que o Abel, ele colocou o Diego no banco. E isso é muito importante. O Diego não tinha nenhum problema físico, o Diego não tinha nenhum problema, por exemplo, vai ficar cansativo pro jogo da semana, não tem jogo na semana, então o Abel colocou o Diego no banco. E isso, Carla, é importante para ver. Só para eu destacar o que você está falando, era até um nome que a galera falava assim, nossa, o Abel é o protegido do Abel, ele nunca vai colocar no banco, ele nunca vai tirar. Era ele e o Arão, e ele tirou, né? Colocou. Só para vocês entenderem, a gente já estava lá no Engenhão, eu estava com os colegas da imprensa, e quando a escalação chegou pra gente, né, que chega pra gente, sei lá, alguns segundos antes de chegar para todo mundo, a gente já olhou pro outro, que isso? Não, que a gente já tá acostumado a pegar a escalação e já saber de cabeça. Quando a gente olhou ali, cadê o Diego, né? Foi estranho até pra gente, que a gente não tava esperando isso. Então, o Abel colocar o Diego no banco. A questão é, o Diego hoje é o capitão do Flamengo. Aí, será que o Abel, de fato, vai deixar o Diego no banco? De fato, foi um teste que ele quis fazer ontem? O que ele quis com isso? Porque o Diego hoje é o capitão da equipe, né? Então, tem que pensar também por esse lado. Se vocês acham que realmente ele tirou o Diego, a Arrascaeta entrou, foi muito bem, então o Diego agora é banco? Não sei, entendeu? Mas eu acho que o importante ontem foi principalmente essa questão da gente ver que o Abel tirou um jogador que, como a Ana falou, muita gente falava que era intocável. Assim como o Arão também, ele já deixou claro que não pretende jogar sem o segundo volante ali. Então, acho que é pensar por esse lado também. Então, o Jamal, antes de você falar, tem
alguns comentários aqui que eu achei interessante. A Tereza Ramos disse o seguinte: o BH e o Arão, saúde, o BH e o Arão são protegidos do Abel. O Paulo Júnior botou aqui o seguinte: se o Arrascaeta não tivesse roubado aquela bola e errado o passe, falaríamos tão bem dele na partida? Eu até respondi. Eu até respondi ele. Já respondeu? Eu inclusive, acho que um dos nomes do jogo foi o Arrascaeta ontem. Eu falei ontem, inclusive. E o Jorge Figueira tá botando aqui, beleza? Manda um abração pra rapaziada, da galera dos fanáticos de Marabá, lá no Pará. Tamo junto e misturado, acompanhando o Mengão. Beleza, a rapaziada tá juntinho com a gente. Mas fala aí, Jamal. Não, eu até respondi ele sim, cara. Eu botei assim, sim, com certeza. Mesmo se ele não tivesse roubado aquela bola. A partida que ele fez foi sensacional. Independente dessa última jogada que ele acabou citando. A partida dele foi muito boa. Agora, a gente tem alguns detalhes que a gente pode citar aqui com relação à sua primeira pergunta, Nazário. Se o Diego vira o 12º jogador. Antigamente a gente falava, o Diego é protegido. Já deu pra perceber que o Diego não é protegido. Os dois que eu vejo que são muito protegidos é o Arão e o Bruno Henrique. Eu acho que são dois jogadores que são muito protegidos pelo Abel. Mas por que o Arão é óbvio, mas o Bruno Henrique, por que você acha que ele é muito protegido? Porque teve 3 jogos seguidos. Muito a contratação dele também, cara. O Abel deixou claro, a contratação. Né? Foi ele que pediu a contratação, foi ele que bancou a contratação. Enfim, aí quando ele chegou, realmente ele deu liga, começou a jogar muito. Ainda tá jogando muito. O jogo da Libertadores, que ele tava machucado e o Abel bancou ele mesmo assim. E fora que teve 3 jogos seguidos, se eu não me engano, se não me falha a memória, que foram 3 jogos seguidos que o BH não atuou da forma como a gente imaginava, como ele já tinha mostrado em outras partidas. Ele não atuou bem, ele poderia ser sacado para ir entrar o Arrascaeta ali na esquerda, ou até tentar fazer alguma outra mudança, alguma coisa a mais, mas não. Ele botou, tirou, por exemplo, eu não lembro quem saiu, aí o que ele fez? Ele inverteu a posição, botou, foi no jogo contra o Pearol, ele tirou o Arão, empurrou o BH para centroavante, puxou o Gabigol para ser ponta direita e colocou o Vitinho do lado esquerdo. Então, assim, cara, ele fez uma mistura muito grande. Então, assim, ele faz de tudo para poder não tirar o Bruno Henrique de campo, isso dá para perceber. E o Arão, ele acaba saindo em algumas partidas, mas mesmo assim não, a gente vê que é o intocável, né? Porque, do meu ponto de vista, quem tem que sair é o Arão. Aí a gente pode até citar mais aqui sobre o que foi o jogo, a gente vai citar aqui com certeza o Arão várias vezes. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para todo mundo é que de todas as vezes todas as vezes não, se não me engano teve uma vez ou outra, mas não passou disso, que o Arrascaeta em campo, ele não atuou no lugar do Diego, ele atuou do lado esquerdo de campo, ele não atuou com meia centralizado. Então, nem assim, ontem mesmo, né? No meu ponto de vista, ele não é reserva o Diego não tem que ser trocado um pelo outro, entendeu? E aí eu concordo também com o que a Ana tinha citado antes. Pela pressão da torcida foi colocado o Arrascaeta, mas eu acho que o Arrascaeta ainda vai ser banco. Eu acho que para esse jogo agora da final, o segundo jogo da final, não, porque o BH não vai jogar, o Bruno Henrique não vai jogar e a gente vai ver nossos 3 meias, né? O Arrascaeta pelo lado direito, o Diego centralizado e o Everton Ribeiro pelo lado direito. Agora, para o próximo jogo, seria da Libertadores, bem provável que a gente veja o Arrascaeta de novo no banco. Só se o Abel não aguentar a pressão e arrumar alguma coisa. Mas eu acho muito difícil isso não acontecer. Pode acontecer, mas... tudo é possível, né? Vindo da cabeça do Abel... É aquilo que eu estava falando, assim, o Flamengo tem peças para a gente ficar fazendo esse revezamento certinho, de você conseguir trabalhar com várias peças do meio para frente. É a nossa arma. Só que você tem que ter alguns jogadores que são intocáveis no time. O Arrascaeta tem que ser esse intocável, sabe? Não existe a opção de a gente vai ficar alterando o Arrascaeta. Não é só pelo valor do Arrascaeta, como a gente já citou, mas a gente já percebeu a diferença
de ter um Arrascaeta no time. A gente já deu para perceber, principalmente ontem, que foi um jogo, vamos colocar que o jogo do Vasco, né, é o primeiro que a gente está competindo por um título mais importante, enfim, e o Arrascaeta jogou com o time, jogou em uma posição que não foi criada para colocá-lo, enfim, e a gente já conseguiu sentir a diferença. Então, assim, você tem que ter um intocável, que na minha opinião, e acredito que em grande parte da torcida do Flamengo, é o Arrascaeta, e aí, com base nisso, os outros você vai trocando. O Flamengo tem peça para isso. Então, claro que a gente vai ter algum que é o 12º jogador. Pode não ser com frequência mesmo, pode não ser sempre o Diego, não vai ser sempre o Arão, não vai ser sempre o Bruno Henrique, mas a gente vai ter sempre aquele 12º, que é um banco de luxo. É um banquinho de luxo que a gente vai ter. Eu acredito que, de primeira, quem vai ficar competindo é o Diego, apesar do que o Antunes falou que é muito certo. Ele não joga na posição do Diego, ele não joga de meia centralizado. Apesar de ser a que ele costuma jogar sempre. Ele mesmo declarou que no Cruzeiro ele preferia jogar centralizado, mas nesse primeiro momento não é assim que a gente utiliza ele aqui no Flamengo. Não foi assim que ele foi utilizado. Então, eu acho que no primeiro momento a gente vai ser com o Diego mesmo. Só que, assim como o Antunes também, eu não sei com quase certeza, na verdade, que o Arrascaeta ainda não é o intocável do Abel. Por ele ainda não ser o intocável do Abel, é provável que a gente volte a ver o Arrascaeta no banco alguma vez, justamente porque o Abel vai falar que é de rodízio, que o time tem várias peças boas, enfim, e a gente vai ficar rodando. Mas o Arrascaeta tem que ser intocável, né? A gente viu a partida dele. É, verdade. Bom, galera, a gente vai falar um pouquinho mais do pós-jogo, tem muita coisa para falar. Essa segunda-feira está sensacional, porque segunda-feira é o Dia Internacional do Vasco, né? Mas eu não sei se vocês efetivamente ouviram, claro que devem ter ouvido. O Mauro César falou do Ramires, né? Que está lá na China, foi para lá em 2016, está meio insatisfeito, porque está no time B, não está jogando, a janela vai abrir agora em junho, e parece que está rolando aí um affairzinho, coisa e tal. Tá com 32 anos, jogou pela pelo Brasil, né? E tá aí, de repente, quicando na área para o Flamengo. Já ficou claro que o Flamengo parece que efetivamente vai procurar um zagueiro, um volante e um lateral, né? O Rafinha tá conversado, né? Ao que tudo indica, as coisas estão encaminhadas, né? Ele falou do desejo de vir para cá e, se vier, vem para o Flamengo. E aí tem o Gil também, que está pintando, inclusive estão vendo aí a questão das luvas, né, que é um valor meio salgadinho, né, papo de 15 milhões, o salário dele é 600 mil, e alguns detalhes estão sendo acertados. O Bruno parece que está negociando isso aí, está à frente dessa história. Mas o que vocês acham aí da possível vinda do Ramires? O que eu achei curioso hoje, mais que isso, a Carla a gente até conversou durante o dia no grupo do site, porque saiu a notícia do Mauro, assim, saiu a notícia do Mauro, o Flamengo está interessado no Ramires ex-Chelsea. Aí a gente, beleza, tal. Passou meia hora, o Flamengo está interessado no Ramires do Bahia. Aí a gente... 18 milhões, tá? 18, qual que é o Ramires? 43 milhões o Ramires do Bahia. Aí a gente eles estão querendo o Rodinei. Alguém se confundiu no caminho. No final das contas, a gente viu que não, o Flamengo está catando todo o Ramires mesmo. Bahia ainda quer levar Rodinei de brinde. Eu falei, caraca, então tá bom. Então vamos atrás de qualquer Ramires. 43 milhões de reais. E aí tem o Arsenal tá de olho também nele e tal. Hoje o diretor do Bahia até falou que ele é um jogador que já recebe volta e meia gente da Europa em contato, olhando ali por ele. Então é um jogador bem cobiçado assim, no mercado. Estão pedindo um valor alto, falaram que vou cobrar um valor justo, né? Segundo a diretoria do Bahia, desde o ano passado ele já vem sendo observado em função da atuação dele frente ao Bahia no Campeonato Brasileiro, né? E foi para a seleção sub também, né? Jogou com o Lincoln, com o Tuller até, inclusive. E aí, o que vocês acham, galera? Cara, eu acho legal ter o Ramires no nosso time. Os dois, agora tem que falar qual o Ramires, pô. Né? O Ramires do Chelsea, da seleção, de 32 anos, experiente. Eu gosto, tá? Eu gosto dessa ideia, sim. Vai ser muito difícil, porque o contrato dele vai até o final do ano, até o final desse ano, vai até dezembro.
O Flamengo ainda tenta vai tentar, né? Trazer ele no meio do ano, óbvio, com o time chinês lá, liberando ele antes. Porém, teve um time que tentou a liberação dele e não conseguiu. Mas então, aí foi outro momento também, né? Foi um outro momento, mas ele já estava no time B do time de lá, então, da China. Então, assim, é aquilo. O Flamengo pode tentar, mas é muito difícil isso acontecer. Óbvio que com o Flamengo negociando, pode ser que consiga. Não estou falando que isso é impossível. Né? É possível sim, mas é muito difícil. Agora, beleza, Ramires da China, da seleção e do Chelsea. Agora, o Ramires do Bahia, pô, pelo amor de Deus, né? Eu tava tendo um debate com o Tosa lá no nosso grupo, no WhatsApp. Ele tava falando, mas pô, o cara joga bem e tal, não sei o que, uma promessa do Bahia. Eu falei, tá, promessa do Bahia, mas aqui também tem uma promessa, que tá no nosso banco, que é o Ronaldo. E aí? Você prefere lá no Bahia contratar uma promessa do que contratar o Ronaldo? Valor alto, né? Um valor alto do que dar chance, dar oportunidade, dar sequência pro Ronaldo? Aí ele ficou meio assim, né? A gente ficou ainda no debate, falando sobre outras coisas, mas para mim o ponto mais relevante é esse. Se você for apostar numa promessa lá fora, cara, essa promessa tem que ser, tipo, o cara para poder contratar. Agora, se não for, se for apenas uma aposta que, tipo assim, o cara joga no Bahia, é a mesma coisa, vamos dizer assim, o cara, para jogar no Bahia, ok, qualquer um pode jogar, mas no Flamengo, meu filho, aí as coisas mudam. Então vai trazer um cara do Bahia, que é promessa lá, sendo que a gente tem uma promessa aqui que pode estourar também, a qualquer momento, com uma sequência. Então, se for nesse peso, eu prefiro apostar na nossa base, que eu tenho muito mais confiança na nossa base do que qualquer promessa aí fora. Então, esse é o ponto. Agora, Nazário, só rapidinho, só queria responder, saindo um pouquinho do tema, só queria responder o Ney Rafael. Ele botou, no referente ao nosso tema que a gente estava discutindo anteriormente, ele botou assim, Diego não quer jogar de segundo volante, então não tem reserva para o Arão, não é questão dele ser protegido. Primeiro, a primeira observação aqui que eu faço, o Diego tinha conversado com o Abel, falou que ele jogou no Wolfsburg, se eu não me engano, como segundo volante, ele pode jogar sim como segundo volante. E o Abel disse isso em coletiva. Então essa história de que ele não quer jogar como segundo volante, descarta. E o Arão não tem reserva. Cara, se você pega o mapa de calor do Arão, o Arão joga como se fosse um meia, não como segundo volante. Então ele tem reserva sim. O Arrascaeta pode muito bem entrar no lugar dele e o Diego fazer uma posição ali de meia e com uma variação tática, num recuo ali, quem sabe até ajudar o Cueja fazendo uma recomposição como se fosse um segundo volante, não sim. Como volante. Como se fosse um segundo volante. Uma variação tática dentro do nosso padrão que a gente teria. A gente voltaria a jogar no 4-1-4-1. Era só essa observação que eu queria fazer. Tanto que, só complementando rapidinho do Antunes, tanto que ontem, quando saiu a escalação, que a gente tinha Arão e Arrascaeta, na hora eu já fiquei preocupada com a questão eu falei, cara, o Arão, ele vai muito pra frente, ele não faz esse papel dele de segundo volante, e o Arrascaeta não vai marcar. Gente, o Arrascaeta não vai marcar, ele não vai voltar. Eu falei isso aqui no pré-jogo, Ana. O Arrascaeta não volta. Cara, esquece. Esse não é o ponto do Arrascaeta, nunca foi o forte dele, nunca foi característica do jogador. E o Arão, aí eu fiquei, vamos ver como é que o Arão vai se portar. Se o Arão vai fazer a função dele, ficar mais ali atrás, ajudando, como tem que ajudar, ou se o Arão vai ficar igual um maluco, jogando lá com o Gabigol e com o Bruno Henrique. O Arão fez uma boa partida, jogando mais quietinho ali um pouquinho atrás, avançou menos do que está acostumado, enfim, deu uma segurada, mas na hora que saiu a escalação eu já fiquei super preocupada, porque eu falei, cara, Arão com a Arrascaeta não dá. Ou o Arão muda sua maneira de jogar e joga na função que ele é, né, dada, ou não vai funcionar, porque o Arrascaeta esquece. Se a galera reclama que o Diego volta pouco, que o Diego marca pouco, com o Arrascaeta isso não vai existir, sabe? Em cima desse tema aí, eu não quero botar... Quem sou eu para botar lenha em fogueira? Que eu nem gosto disso. São duas coisas que eu não gosto de fazer, botar lenha em fogueira e fofoca, detesto. Mas vamos lembrar
que ontem nós batemos no cachorro morto, né? Porque bater no Vasco é a mesma coisa que tirar pirulito da boca de criança, né? Era exatamente esse o ponto que eu queria falar com relação ao que a Ana falou. Porque o Arão jogou bem, o René jogou bem, o Pará jogou bem, porque o Flamengo amassou o Vasco. Exatamente. Eu sei que o Vasco... A defesa a única jogada do Vasco ontem foi, no primeiro tempo, insistir com aquele maluco lá na esquerda, o tal de Marrone, umas 2, 3 vezes. Depois, eles insistentemente tentaram ali pela direita. Depois começaram a chutar, né, de média e longa distância. E depois o Flamengo tomou conta do botequim, comprou a garrafa, o copo, tomou conta da pia e acabou com o jogo. E vale lembrar que o Flamengo no início não estava jogando tão bem. Então, obviamente, o Vasco ali teria ali o espaço dele para fazer alguma coisa. Óbvio, dá para ver que o time do Vasco é inferior ao time do Flamengo. Mas é isso, o Flamengo também não estava muito bem. Depois foi o que você falou, depois que o Flamengo tomou ali as rédeas do negócio e fez o negócio funcionar. O segundo tempo foi muito melhor que o primeiro. O primeiro tempo eu achei bem pior, assim. Inclusive o Denis Fernandes está fazendo uma pergunta aqui, que é a seguinte, que ele está falando para mim, hoje eu não posso responder, que hoje eu não sou o Simon, né? Porque o Simon eu não quero ser, hoje eu sou o Kika. Ele botou assim: Nazário, essa vitória fez esquecer as falhas das escolhas do Abel? Cara, olha, eu vou falar assim uma coisa. Eu acho o seguinte, eu acho que o primeiro tempo a gente teve essa questão meio que para ir adaptando ali, ver pela mudança que o Abel fez, não só da Arrascaeta, né? A gente usou o Bruno Henrique, Gabigol, a gente alterou tudo. O Everton Ribeiro foi mais puxado ali para o centro, enfim, a gente mudou tudo ali na frente. Eu acho que o Flamengo teve esse período de adaptação, mas assim, claro que os elencos não se comparam, o Vasco vive uma fase muito diferente da do Flamengo, tudo mais, só que o Flamengo, eu gostei muito da partida do Flamengo ontem. Eu gostei do que eu vi com o Flamengo ontem, principalmente no segundo tempo. Eu achei uma partida boa, uma partida convincente. Eu acho que o Flamengo conseguiu mostrar talento individual e talento coletivo. Eu vi o Flamengo, sabe, jogando, fazendo as suas jogadas, criando as suas jogadas. Claro que o Flamengo tem suas falhas, principalmente finalização. A gente já fala, isso aí já vem de outras temporadas, inclusive. O Flamengo não é aquele time matador, não é aquele time que consegue, sabe, passar para gol tudo que ele está criando, e a gente não consegue matar um jogo no primeiro tempo, por exemplo, mesmo criando chances para isso. Então, claro que existem, claro que nem sempre essas mudanças do Abel em querer utilizar mais Bruno Henrique de centroavante no lugar de Gabigol para a direita, isso nem sempre vai funcionar. Só que ontem funcionou. E ontem funcionou muito bem. O Flamengo foi soberano, o Flamengo mandou na partida, o Flamengo fez o que quis com o Vasco da Gama. Eu vi até aqui no chat a galera perguntando, cara, para domingo, vocês vão com o time titular? Vou com o time titular, quero ir com força máxima, quero ver se o Flamengo vai fazer uma outra partida convincente. Não tenho segurança no Flamengo ainda, então quero que o Flamengo passe a segurança, mostre que está aprendendo a jogar um com o outro, até porque a gente tem Libertadores fora de casa. Então, o Flamengo precisa mostrar pra gente se está funcionando ou não. Quero ver outra partida do Flamengo assim, quero ver como o Flamengo vai se portar diante de um Vasco da Gama muito pressionado, porque o Vasco da Gama, ele vai muito pressionado. E o que pode acontecer? Se o Vasco começa o jogo mais atento e faz um gol no início, a pressão psicológica muda de lado, vai para o Flamengo. O Flamengo tem que controlar o nervosismo para não tomar outro gol, o Flamengo tem que saber controlar. É um jogo que vai, claro, a gente vai precisar de tática, mas a gente vai precisar de inteligência. Então eu quero ver como o Flamengo titular, o Flamengo que o Abel considera força máxima para esse jogo, vai conseguir se portar diante do Vasco. Se vai ser tão bom ou se realmente a gente foi tão bem porque o Vasco foi muito mal, sabe? Eu achei o Flamengo muito bom ontem. Só que o adversário era fraco, tudo bem. Mas quer dizer que o Flamengo foi bem porque ele funcionou realmente bem ou porque o Vasco estava muito mal. Então eu quero ver isso no domingo de novo. Acho que ontem o Abel se livra das cobranças, da mudança, da invenção dele. Mas não dá para ele ficar inventando sempre. Só fazer um comentário com relação ao que a Ana falou. O Vasco só tinha condições de ganhar o Flamengo em um aspecto, na vontade. E o Flamengo engoliu o Vasco na vontade. Porque na técnica, na qualidade, até mesmo na tática,
vamos dizer assim, pela ineficiência do Vasco em qualidade técnica, não dá certo. Então a única coisa que daria pro Vasco vencer o Flamengo de forma 1-0, sei lá, um contra-ataque, alguma coisa assim, seria na vontade. Mas o Flamengo jogou com muita vontade, com muita gana de vencer. Isso eu vi no Flamengo. Aí acabou tirando todas as possibilidades do Vasco. Por isso que eu achei que foi uma boa partida que o Flamengo fez. Óbvio que a gente tem que entender que foi um adversário fraco. Para mim foi um São José da vida. A gente poderia ter feito 3, 4 ali, tranquilamente. Aí tem alguns detalhes que podem ser São José ainda fez gol no Flamengo com a menos, né? O Vasco nem isso. Exato. Mas assim, o Flamengo naquele jogo contra o São José estava arriscando, chutando de fora da área. O Flamengo exigiu muito, só chuveirinho, cruzando, o tempo inteiro cruzando. Eu falei aqui na transmissão do jogo, trouxe aqui o relatório no papo de intervalo de quantos cruzamentos nós fizemos certos e quantos cruzamentos fizemos errados. Absurdo, foi muita coisa que a gente tentou, e dessa forma não era feito. Tanto que eu falei a transmissão, o gol vai sair por baixo, não vai sair por cima, e acabou ocasionando de a bola rebatida, a bola sobrar para o Bruno Henrique. Foi até um cruzamento, a bola rebatida, rebateu, sobrou na área, sobrou o Bruno Henrique na ponta, ele foi lá e fez o gol. Mas o Flamengo mostrava que quando tocava, saía toda hora na cara do gol. Então o Flamengo, de fato... E não foi uma vontade desesperada, né, Antunes? Era uma vontade, assim, o Flamengo sabia da sua superioridade e falou, cara, a gente não precisa se afobar, eles não estão jogando, não tem porquê, dá pra gente ampliar sem desespero, sem nada. O Flamengo ontem tinha muita consciência de como ele estava em campo, assim, foi um time muito consciente. Foi assim, agora, a melhor partida que eu vi, junto com a da LDU. Para mim foi a segunda melhor do ano do Flamengo. A segunda melhor do ano do Flamengo. O Titi Emoção colocou aqui no chat, falou o seguinte, o Arão jogou bem e fez muitos desarmes ontem. Aí eu falei assim, eu não vi isso tudo, mas eu falei, vou pesquisar, né? Fui dar uma olhadinha. Ele teve 2 desarmes. Eu não ouvi só dele, não, tá? Eu vi isso de um amigo aqui do condomínio. Não, porque o Arão jogou bem e tal, não sei o quê. Marcou muito. Aí eu fiquei encucado e falei, cara, eu não vi esse marcar muito do Arão. O Arão teve 2 desarmes apenas, tá? O Cueja, 4. E olha que o Flamengo jogou com quase 70% de posse de bola. Vamos dizer assim, Isso aí já mostra a fragilidade do time adversário. Né? Exatamente. Então o Arão teve 4. Eu acho que foi o momento, a produção está até lembrando aqui, eu estava pensando nisso também, porque no final do jogo, o Arão ele fez um desarme, e como a galera já estava inflamada, aquela é uma imagem que marca, né? Então caramba, meu irmão, o cara tá destruindo hoje o meio campo. Uma jogada de contra-ataque, né, do Vasco, botaram velocidade, o Arão foi lá e conseguiu fazer o desarme. Exatamente. Mas, assim, é aquilo, né? 2 desarmes, o cara não marcou isso tudo. Óbvio que a gente tá comentando aqui, o Flamengo engoliu. Você pega o mapa de calor do Flamengo, o Flamengo teve 70% do mapa de calor do Flamengo foi na área de ataque. Então, cara, o Flamengo não trabalhou nada na defesa. Inclusive, no primeiro tempo, se não me engano, no primeiro lance de perigo do Vasco, ele tomou um drible na direita, ficou no caminho, sim. E aí não lembro quem foi o jogador. Fez falta boba. Fez falta boba. Assim, não tô pichando ele não, gente, tá? O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, o Arão não foi o Pelé ontem. Mas não jogou mal, até porque o time do Vasco... eu gostei da partida dele. Mas se eu fosse dar nota pra ele, eu daria pelo menos uns 6,5. Estaria um pouco acima da média pra mim, mas que não apresentou aquela qualidade que a gente espera de um jogador do Flamengo. Ainda mais tendo a possibilidade, assim, jogar contra o Vasco, um time fraco, o cara não jogar bem, não apresentar um futebol bom, vamos dizer assim... Pra mim ele foi mediano, aquele mediano um pouquinho acima da média, só. De resto... Agora, deixa eu falar com vocês uma coisa que eu tenho que desabafar isso. Quanto mais vezes eu puder falar, botar isso pra fora, eu quero falar. Gente, eu sonhei com essa jogada hoje. Cara, o que é o Arrascaeta roubando aquela bola pra dar pro segundo gol, que no caso foi o terceiro do Bruno Henrique? Exato. Gente, o cara, você percebe que o cara, ele tá nervoso com a bola, tipo assim... Eu vou sair, né? Vou fazer o que eu posso. O Arrascaeta tá olhando pra ele, tipo assim, tá bom, vai lá.
Me prova o que você consegue fazer. Ninguém imaginava que o Arrascaeta ia roubar aquela bola. Que ele foi correndo numa tranquilidade, ele põe o pezinho aqui numa tranquilidade, pega a bola e ele sai para entrar na área para cruzar, assim, como se fosse uma coisa, como se ele estivesse brincando sozinho com a bola. Gente, essa imagem ficou na minha cabeça, repetindo, que eu dormindo, o Chico falou que eu dormindo, estava falando da jogada da Arrascaeta, que eu falei, não sei o que o Arrascaeta pegou a bola dormindo. Sonhei com isso hoje, e o Cáceres ficou com um problema aqui perto do fêmur, que ele tentou chutar, aí o pé dele... Aí rodou, coitado, tá rodando até agora. Com certeza quem sonhou com a Arrascaeta fui eu e o Cáceres. Ele virou aquele peão do Silvio Santos, né? Eu vi. Gira-gira. Foi sensacional. Ô, Nasa, deixa eu responder aqui um amigo nosso no chat. O Marcos... Ele botou assim, Rodrigo, nem sempre desamar é preponderante. Concordo. Muitas das vezes a disposição tática ocupando os espaços, forçando o adversário a procurar outras saídas. Isso vale muito. Concordo, você está perfeito na sua análise. Mas isso não cabe ao Arão. Tá? Isso não cabe ao Arão. Se você pegar o jogo, assiste o jogo de novo. O Arão estava... Quando o Flamengo estava sem a posse de bola... O Arão tava dando bote no zagueiro, pô. Então, que disposição tática para poder marcar lá em cima, o meio-campo pode fazer isso. O Arão, a função dele é segundo volante. Não é de meio-campo, nem muito menos de atacante. Então, isso para mim é válido, comentário perfeito. Agora, não cabe ao Arão. Para mim, cabe ao Cueja. No caso, né? Cabe ao Cueja, cabe ao Everton Ribeiro, que faz isso bem, tá? O Everton Ribeiro faz isso muito bem. Ocupa muito aquele espaço ali, impedindo o lateral esquerdo de subir. O Everton Ribeiro faz muito bem isso. O lance do gol, a gente tem o lance do gol que foi efetivamente o que o Arrascaeta fez com o Cáceres. Exato. Foi exatamente isso. Cercou e deu o bote na hora certa. Exatamente. O Arrascaeta com o Everton Ribeiro também, o que vai jogar junto essa dupla, né, cara? Quando entrosar de vez. Agora, para implementar o domingo, né? E a lamentável atitude. Nós tivemos algumas lamentáveis atitudes. Uma é do... Ô, Nasa, eu acho que a Carla quer falar. Quer falar, Carla? Fala, Carlinha. Não, eu tô tentando há muito tempo. Minha querida, você tem total prioridade. Se você quiser, eu mando derrubar os dois e fica somente você falando. Eu acho que tá indo atrasado para vocês, por isso que eu falei, já tem muito tempão, mas enfim. É que o Adeilson Gonçalves perguntou aqui qual a previsão para a volta do Pires aos gramados. Ele perguntou aqui para mim no chat e eu acho que é legal responder, já que a gente está falando e ainda falou um pouquinho aí sobre volantes, que o Pires, ele voltou semana passada a treinar um pouquinho, né? Na verdade, correr em volta do gramado. Mas é uma coisa complicada, né? Que ele teve no ombro. Mas o fato dele não ter precisado operar, isso ajuda muito, porque não tem todo aquele tempo de pós-operatório. Então, não deve demorar muito. Ele ter voltado a correr no gramado e, de repente, daqui a pouco já começar a fazer alguma coisa com bola, já é um processo de transição. E aí, o jogador, quando já está nesse processo de transição, ele nem é mais considerado no departamento médico. Acredito que o Pires, o fato de não ter sido operado, já ajuda um pouquinho nesse retorno dele. Não tem previsão, o Flamengo não tem costume de passar a previsão certinha, mas ele já voltou a correr nos gramados. Tá bom, Adeilson? Muito obrigado. Ô, Nasa, antes de você entrar nesse próximo assunto aí, deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui com relação ao Lincoln. Cara, a volta do Lincoln foi muito elogiada e foi muito comemorada. A Carla pode até falar um pouco a respeito disso, porque no coletivo que ele fez, na verdade foi um mini coletivo que ele fez, que foi até aberto para os jornalistas, para os repórteres ali que cobrem o Flamengo, foi aberto e deu para se perceber que o Lincoln treinou bem, fez bem aquela partida. Eu acho que o Abel com certeza viu e colocou ele, fez questão de colocar ele, foi a nossa terceira substituição no jogo contra o Vasco. E ele entrou bem, tu vê que ele teve poucos minutos, se não me engano trocou 3 vezes na bola, mas a movimentação dele, não só a movimentação, mas a troca de passes, deu pra ver que ele tava querendo o jogo, entendeu? Não entrou que nem ele entrava nos últimos jogos, que ele tinha entrado antes de terminar o ano passado.
Bom, falar com a rapaziada que está aqui girando perto da gente aqui. Henrique Moraes, Peterson Diamantino, Juliano Santana falando com a gente, Adeilson Gonçalves, Titi Emoção, Jander Manauara, Júnior Leiva, Alan Felipe, o Juliano está falando com a rapaziada, Igor Leitão, Ney Rafael, Peterson Diamantino, Alan Felipe, Igor Leão, já falei nele, Tiago Ramos, Antônio Melo, galera tá aqui, Aracaju. Oi. Tem uma galera... O Moraes que tá falando, acho que o Lincoln tem que ser inscrito na Liberta. Lembrando, pessoal, que podem haver novas inscrições a partir das oitavas, né? Antes de entrar as oitavas, as inscrições elas podem tirar algum ou colocar outro. O Lincoln ele não foi inscrito na Libertadores propositalmente porque a lesão dele já era uma lesão que demoraria 2 meses aproximadamente para ser... para ele, né, tá? Tanto que ele voltou a ser relacionado agora, faltando, sei lá, para Libertadores, né? Então, mas antes das oitavas podem ser inscritos novos jogadores. Então, sim, o Lincoln vai poder ser inscrito. Eu vi muita gente aqui no chat falando assim, o Flamengo sempre teve time melhor que o Vasco há 3 anos, e só ontem consegui mostrar. Cara, eu concordo muito na questão de que Flamengo e Vasco, eu falava isso, era o clássico mais chato do Rio de Janeiro para se assistir. Era o clássico mais sonolento, aquele clássico que você sabe que vai ser no máximo 1-1, aquela coisa chata. Cara, que clássico chato de se assistir. E ontem, depois de muito tempo, até com que a gente teve o pênalti da Taça Rio, foi emocionante porque a gente fez o gol no final, o pênalti não, o gol no final, da Arrascaeta, e é emocionante por isso. Mas ontem foi, depois de muito tempo, foi um Flamengo e Vasco legal de se acompanhar, foi um jogo gostoso de assistir para o flamenguista, claro, para o vascaíno nem tanto assim, mas o vascaíno está acostumado. Para o flamenguista foi um jogo legal depois de um tempo. Beleza. Bom, temos aqui duas notícias, né, 2 fatos que foram lamentáveis. O primeiro foi o público, né, 10.854 pessoas em função da atitude patética, para não dizer ridícula e pequena, como é o senhor Campelo. E aí eu já falei, inclusive, aqui, que o futebol não cabe mais amadorismo, não cabe mais pessoas com pensamento igual ao do Campelo. A renda foi 520.920 reais, a despesa 854.793, portanto, um prejuízo de 332.873. Para o Vasco, que está precisando de dinheiro, inclusive joga hoje, precisando desesperadamente passar pelo Santos para arrumar uma pratinha, né? Porque ganha um dinheirinho lá na Copa do Brasil. Acredito também que não passe em função do futebol que está apresentando, mas quarta-feira, né? Então, e aí nós vamos ao lance, um dos lances, eu acho que foi o lance capital do jogo, mas muita polêmica, muita gente dizendo que foi, que não foi. Inclusive eu recebi como é que eu vou dizer? Eu recebi um parecer de um amigo meu. Ele pegou e mandou para mim uma comissão de arbitragem, coordenador de ensino da comissão de arbitragem da FERJ, diz que o gol rubro-negro foi bem anulado. O nome dele é Sérgio Santos. E aí ele confirma que, de acordo com a regra de impedimento, Bruno Henrique foi bem marcado. E aí, vocês concordam efetivamente com essa afirmação? Ele, inclusive, deu um laudo aqui, dizendo o que podia ter acontecido, o que não podia ter acontecido. Só que isso aí foi no ar, né? Eu ia até falar aqui que a gente, nossa produção, até mandou no grupo mais cedo, que a gente estava debatendo, conversando todo mundo sobre isso. E, claro, foi dito também na transmissão, né, que era um lance interpretativo, enfim, tal. E na ocasião, a interpretação podia ser feita de três maneiras. É impedimento quando a bola simplesmente desvia no defensor. Bom, vamos lembrar o fato. Se alguém discordar aqui, também fala. A bola não simplesmente desviou no jogador do Vasco. O jogador do Vasco claramente tenta cortar e tirar a bola, daquele jeito atrapalhado dele, e a bola vai para o Bruno Henrique. Então, assim, não bateu nele por um acaso, ele não estava parado ali, a bola simplesmente esbarrou nele e desviou. Não é o caso. Então, não se encaixa nesse. É impedimento quando o defensor, que não seja o goleiro,
faz uma defesa deliberada. Ou seja, no lugar do goleiro, ele protege a meta. Na minha interpretação, ele também não está protegendo. Ele não está ali no sentido, assim, em cima da linha, pronto para tirar a bola. Ele não foi nessa intenção de, pô, a bola passou do meu goleiro e eu vou fazer essa proteção e tirar. Não é um César Martins, sabe? Ele não teve essa intenção de livrar do gol. A bola está entrando no gol e eu vou salvar o gol do Vasco. Nisso que eu tentei salvar, eu chutei para frente e a bola parou no Bruno Henrique. Também não foi a situação. Então também não se encaixa. E não é impedimento quando o defensor tem a intenção de tocar na bola. Então, assim, olhando com base nessas opções, eu já revi esse lance. Na verdade, eu vi esse VT desse jogo hoje, acho que umas 4 vezes. Todas as vezes que está passando esse Premier, passou, eu fiquei assistindo. Em todas elas eu tenho toda a noção de que, cara, começou uma nova, sabe? Não encaixa nenhum desses padrões para interpretação. A gente estava até falando sobre o VAR aqui antes, que eu acho que o VAR tem que sair da decisão final da mão do juiz, porque a gente acaba ficando preso aos mesmos erros, só que a diferença é que agora a gente tem tecnologia para ajudar a errar da mesma maneira. Então, assim, se o juiz tiver mal intencionado, ou se o juiz... A gente acaba continuando refém de uma interpretação do juiz que... E aí? Eu sei que o futebol não tem ciência exata, nada é exato no futebol, mas o VAR, ele está ali para ser o mais próximo de algo exato. É isso ou não é isso? A gente vai seguir uma linha para esse tipo de situação, a gente tem que seguir a linha tal. Para essa, uma linha tal. Não pode deixar na interpretação do juiz, porque são os mesmos juízes que a gente está acostumado a jogar sempre, então a gente vai ficar nos mesmos erros e a gente fica refém da interpretação do juiz. Só que agora a diferença é que o juiz vê na televisão e, enfim, vai lá, olha na televisão direitinho, só que a gente continua refém da mesma interpretação de juiz, se é ou não é. Ele olhou no VAR, mas de acordo com o que ele entende de futebol, estava impedido. Sendo que se em todas as regras que a gente tenta encaixar não encaixa, por que na interpretação, entendeu? Tipo, por que a decisão final tem que ser a dele e a interpretação é dele? Então, para que está adiantando se no final das contas a gente vai ficar com a mesma coisa? Tanto que, por exemplo, a primeira interpretação dele foi válido, né? Ele marcou o gol. Depois alguém sinalizou lá de cima, como o Antônio estava falando comigo, sinalizou, ele foi lá, olhou, e aí na segunda interpretação que ele teve, ele anulou. A gente continua refém da mesma coisa, só que a diferença é que agora tem uma tecnologia que deixa a gente refém da interpretação dos mesmos juízes, dos mesmos nomes. Então, isso tem que ser adequado, isso tem que mudar, não pode ficar na mão de um. Tem que ser um consenso, tem que haver alguma coisa que seja mais exata. Olha, eu vou olhar no VAR, é isso ou não é isso? Não interessa a sua interpretação, é ou não é? Ponto, sabe? E o detalhe também engraçado é que é o seguinte, pela primeira vez na história, o aparelho do VAR apagou. Ninguém nunca noticiou que ele apagou. Eu vi um áudio de um vascaíno, muito engraçado falar isso. Ele, cara, essa raça de flamenguista, mas eles são tão... É uma raça tão ruim que foi só errar para eles que o VAR quebrou, cara. Como é que pode? Eu lembro, inclusive, que a Carla havia apontado num resenha antes do jogo, acho que até antes do outro jogo do Flamengo contra o Fluminense, que o Maracanã era o estádio que, nesse momento, né, estava apto a ficar... É só para citar não parecer uma coisa errada. Não era porque o Engenhão não estava apto. Era porque o Engenhão não tinha a autorização. É só porque, assim, não pode falhar, né? Não pode. Concordo completamente. Mas aí eu não sei. É só para não parecer que falhou porque o Engenhão não poderia receber. Não. Ele só não tinha uma autorização. Um papelzinho lá dizendo que ele poderia. Mas, coincidência ou não, foi justamente quando colocaram no Engenhão, né? E pela primeira vez na história, acabou a pilha, né? Acabou a bateria, ficou sem sinal, ficou em área de sombra. E aí, Jamalzinho, o que você acha? Cara, uma coisa que eu pouco ouvi falar sobre isso, na verdade. E eu parei para poder dar uma refletida no lance, olhei o lance com mais calma, vi o lance de novo, voltei nos gols que o Flamengo fez, e uma coisa me chamou a atenção. No primeiro gol do Bruno Henrique, a jogada foi pouco parecida. A bola foi jogada para dentro da grande área, o zagueiro
Na verdade, foi até o lateral esquerdo. Lateral direito do Vasco, lateral esquerdo do Vasco. Cortou de cabeça, a bola sobra pro Bruno Henrique, e o Bruno Henrique vai lá e faz o gol. Óbvio que o Bruno Henrique estava numa posição legal, não estava numa posição de impedimento no início do lance, porém a jogada é muito parecida com o que ocorre depois, só que o único detalhe é que o Bruno Henrique estava em posição de impedimento no início do lance. Muito se falou também na questão de a interpretação do lance. Foi o que a Ana trouxe pra gente. Se fosse lance de interpretação, aí caberia ali na análise do árbitro escolher se foi ou não. Aí tudo bem, eu até levaria de boa. Mas não foi. Por que não foi? Caberia lance de interpretação se o cara estivesse em cima da linha. Entendeu? O cara, se a bola fosse na direção do gol, porque quem não reparou isso pode voltar no lance, dar uma olhadinha lá no lance de novo. Quando o René chuta, a bola estava indo em direção para fora, não estava indo na direção do gol. Então o cara, quando corta, ele joga a bola para dentro da área de novo, que a bola estava indo para fora. Então são detalhes que quem está na cabine do VAR, principalmente, que não é um cara, são 3, analisando ali de diversos ângulos, diversas formas diferentes, deixaram passar. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais numa má fé, porque esse lance, cara, é absurdo. É absurdo o cara não dar o gol pro Flamengo. Como eu falei aqui, a bola tava indo para fora, o zagueiro foi cortar, chutou para dentro da área de novo. Então, assim... E tanto não foi, Antunes, que o juiz ali, ao vivo, na hora, que é o que normalmente faz uma confusão com o juiz, ele validou, porque ele interpretou dessa maneira na hora, ele validou o gol. Dava para perceber nitidamente, que o Bruno Henrique estava muito impedido, se a bola fosse direto no Bruno Henrique. Então, assim, eu acredito que em momento nenhum o juiz teve dúvida sobre a posição do Bruno Henrique. Só que no momento, no ato, no ao vivo... Nem o bandeirinha, por sinal... Nem o bandeirinha, exatamente. Todo mundo na hora interpretou como, cara, a bola bateu no jogador do Vasco, foi pro Bruno Henrique, foi gol. Tanto que foi validado, o Bruno Henrique comemorou e tal. Depois de um tempo, o VAR lá em cima anunciou. Então não foi um lance confuso a ponto do árbitro do juiz na hora não entender. O juiz entendeu na hora da maneira correta, da maneira que é a regra. E aí depois, com esse papo de interpretação, de nanã, que foi lá e mudou. E um outro ponto que eu acabei não citando, além do chute estar indo para fora, tá indo totalmente ao contrário do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá aqui, o chute tá indo para fora. Então, assim, nada a ver, a jogada não tinha nada a ver com o Bruno Henrique. Ele se o Bruno Henrique leste, tivesse junto do zagueiro... exatamente. Se o Bruno Henrique tivesse junto com o zagueiro, né? Aí o zagueiro vai e corta a bola sobra no pé do Bruno Henrique faz o gol, tudo bem, sabe? E tá naquele lance ali impedido, sei lá, beleza, vou até concordar. Agora, cara, o Bruno Henrique tava do lado esquerdo, o chute foi pro lado direito e tava indo pra fora. Então, cara, não tem cabimento a arbitragem, o VAR, falar que não foi, e depois o árbitro aceitar aquilo que o VAR foi dito. Eu falo muito aqui, eu já falei muitas vezes isso. Os árbitros do Rio são muito fracos, tá? Mas nesse caso específico, aí eu acho que não foi só porque eles são ruins, não. É porque no meu ponto de vista, houve muita má fé. Porque a gente está considerando aqui vários pontos diferentes que não cabe interpretação. Não cabe, não é interpretativo. E esse lance não é interpretativo. Diferente, por exemplo, daquele lance lá do Arão contra o Fluminense que fez o gol. Aquele lance é interpretativo. Ok, beleza, aceitei numa boa. Agora, esse lance aqui, nunca que vai ser interpretativo. E a gente só não tá com mais raiva disso porque o Bruno Henrique fez o segundo. Depois Exato. disso. Porque senão a nossa vantagem era 1-0 só, o jogo completamente aberto. Quem é flamenguista sabe que jogar com 2-0 pra gente já é perigoso. Com 1-0, então, é pior ainda. Eu não gosto do Flamengo jogando com vantagem, já falei Eu isso também aqui. não. Só que, não cara, gosto. a gente ia para uma vantagem de
3-0 contra o Vasco. Então, assim, sabe, era praticamente uma coisa, claro que não dá para se garantir 100% porque é futebol, mas era uma coisa, 3-0 é muito mais difícil de você tirar 3-0, o Flamengo tem muito mais controle de jogo do que propriamente o 2-0, que o 2-0 é aquela questão, faz um gol no primeiro tempo, o segundo tempo já fica nervoso para não tomar outro. Agora, a gente só não está mais indignado com essa situação porque o Bruno Henrique conseguiu fazer o segundo, porque senão a gente só tinha 1-0 em vantagem. Exato, e ainda tem um outro ponto, por causa da pane do VAR, o VAR não consultou aquele último lance em cima do Diego, que aquele lance ali também é questão interpretativa, então eles poderiam considerar aquele lance como uma falta. Então, assim, ainda tem esse lance também que coube aí por causa dessa explosão e tal. A do Bruno Henrique, a interpretação, a do Diego, então. Exatamente. E o Peterson Diamantino botou aqui, vocês acham que a pane no VAR nos minutos finais foi por conta do estádio? Eu até estava conversando assim aqui, antes de entrar no programa com o Anderson, que ele entende mais dessa parte. Você quer dar o seu parecer, Anderson? Eu posso falar aqui mais ou menos. O Anderson, inclusive, é um cara entendido, né, sobre esse assunto. Exato. E ele falou o seguinte, que com relação ao estádio, está sendo investigado, mas houve uma sobrecarga de energia. Se houve uma sobrecarga de energia, então a gente pensa, já imagina, que seja assim por causa do estádio. Porém, isso não é 100% porque ainda está sendo investigado. Mas olha só, aí eu levanto uma bola. Se é sabedor de todos, né, se todos sabem que existe uma sobrecarga ou existe essa possibilidade corriqueiramente, e você vai colocar um aparelho que vai depender da carga, porra, no mínimo, algum gênio tem que pensar o seguinte, olha só, rapaziada, aqui tem muita sobrecarga, tá? Bota aí um no-break, um sei lá o que eu não sou eletricista. Tá, mas, o no-break que explodiu. O no-break que explodiu. Então, exatamente, a causa da pane foi a explosão do no-break, aparelho que regula a voltagem e a pureza da energia que chega aos eletrônicos. E aí o problema, entanto, ocorreu por essa sobrecarga de energia. Pô, mas aí botaram um no-break que... a FERJ declarou assim, que o papel dela, da FERJ, claro que não é a responsável pelos aparelhos do VAR, mas a FERJ declarou que todo o protocolo foi seguido, tanto de todas as pessoas estavam avisadas, todo mundo estava ciente, foi tudo certinho, seguido. O problema foi realmente a sobrecarga de energia, que já é da empresa responsável pelo VAR. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Vocês não lembram, obviamente, porque vocês são crianças, né, perto de mim, vocês são crianças, mas lá em 1900, pelos idos de 1920, era corriqueiro, era absolutamente corriqueiro o seguinte, vamos supor, Flamengo ganhando o jogo de 1-0, e aí estava jogando, vamos supor, no Engenhão. De repente a luz acaba. A luz acaba, o Flamengo pressionando. Porra, aconteceu isso 200 vezes pelo Brasil afora. Acontecia no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, não sei aonde. O Brasil inteiro eram duas coisas que aconteciam muito, e hoje acontece ainda. Bola sumia, não tinha nos anos 2000, Nasa, nos anos 2000 isso não acontecia, então eu posso falar um pouco porque eu peguei. Mas isso é depois de ser implementada aí uma multa referente a pane de luz, apagão... Se essa palhaçada que aconteceu no Engenhão não tiver uma punição à altura, vai acontecer isso no Campeonato Brasileiro, cara. Vai acontecer, porque como que... O que eu não consigo entender é o seguinte, eu sou o eletricista, porque tem um boneco lá que cuida da eletricidade do estádio. Então, cara, meu irmão, olha só, o cara entende de tudo lá. Ó, eu sei quantos kbytes, quantos não sei o quê, aqui é energia de tanto, vai botar um aparelho aí? Pô, parceiro, então olha só, você tem que botar aí uma parede, não sei o quê, um bloqueador e tal. Ah, vou botar aí, ó, esse aí pode ser que não segure a onda. O cara é eletricista, amigo, não é possível, o cara tá lá todo dia. Então como é que o cara vai? Ah, não, bota isso aí mesmo. Ué, queimou. Ué, mas como queimou? Porque senão o brasileiro vai ficar constantemente acontecendo isso, igual o nego apagava a luz. Rapaziada, tá junto com a gente aqui, Pedro Santos, o Peterson Diamantino, tá dizendo aqui, talvez revezando o lance, o juiz
tivesse marcado o pênalti no Diego. Não sei. Ney Rafael, Marcos Vinícius, Patrícia, Paul Henry, meu camarada, grande abraço, tamo junto. Luciano Nelson, Peterson Diamantino junto com a gente. Engraçado que quando o Kika não tá aqui, o Cristiano não enche o saco não, né, cara? Né? Acho que ele só persegue o Cristiano. Ele já apareceu, ele tá comportadinho, tá falando bonitinho, não tá sacaneando ninguém. O Beto Simas tá junto com a gente, João Soares, João Holanda, Tiago Ramos, Carlos Medeiros. Carlinha, eu queria desejar saúde para você, que você melhore. Eu ia fazer isso agora. Tome um Naldecon. Não é gripe. Pior é isso, Não é gripe, não? Já é pra me despedir? Hã? Já é pra me despedir? Você não vai lá pro churrasco do Monk agora? Vai agora pra lá? Pô, o churrasco vai ser minha caminha. Não, eu não tô nem gripada, isso é alergia. Meu nariz e minha garganta estão muito ruins. Eu já tô tossindo assim, desse jeito, há uma semana e não melhora, não é gripe. Meu nariz o Simon estava assim ontem também. O Simon, depois do jogo, estava assim ontem também. E aí pedi desculpas que eu fiquei muito, muito, muito quieta hoje, que é bem estranho, eu sei. Mas é isso, eu tô me irritada com esse nariz e com essa garganta. Agradecer todo mundo, agradecer a Aninha, Nasa e Antunes. E é isso, quarta-feira estamos lá no treino de volta, já que amanhã a gente não vai ter aberto. E agora é jogo só domingo que vem, né? Então tem essa semaninha pro Flamengo trabalhar. Dá um beijo aí pra todo mundo e agradecer a participação. Muito obrigado e tomara que você melhore rapidamente. São os nossos sinceros votos. Eu estou um pouquinho entupido também. Agora eu gostaria das considerações finais de Ana Sayati. Eu também estou entupido. Também está entupido? Bem melhor, tá sendo mais forte. Tá vendo? Agora foi só dar uma moralzinha para a alergia que soltou. Agora liberou. Boa noite, Carlinha. Melhoras. Tá? Para essa alergia, para essa gripe, seja lá o que estiver acontecendo, você vai parar de tossir, você só precisava compartilhar isso com a gente. Já vai passar. Boa noite, Nazário, boa noite, Antunes. Galera que participou com a gente, cara, que bom que a gente fez um bom jogo. Uma semana leve pra gente, pelo menos, sem esse peso, a gente só lembrando desses bons momentos que a gente teve agora contra o Vasco. Domingo a gente vai com uma vantagem muito boa. Se o Flamengo for só um pouquinho inteligente, consegue essa classificação, esse título de uma maneira até que fácil, se o Flamengo souber jogar de maneira inteligente, sem ir afobado. Ganhamos bem, ganhamos do jeito que a gente queria ver, uma partida que a gente queria ver, assim como o Antunes também está na minha lista de melhores partidas do ano. Gostei, me convenceu, e que bom que a gente vai ter essa semana para trabalhar. Vai ser uma semana muito importante, focando a decisão no domingo do primeiro título. É a nossa terceira possibilidade de título no ano, mas é o primeiro título considerado importante, né? O primeiro título com mais importante, mas o primeiro com mais relevância, assim, pra gente. E quarta-feira que vem a gente tem a nossa caminhada, que pode ser a final para a gente garantir a nossa classificação. Então, uma semana de trabalho muito importante, e vamos com tudo. A melhor coisa que a gente tem é justamente esse clima leve para poder trabalhar em um elenco que, se tudo der certo, vai começar a encaixar e vai dar tudo certo pra gente. Maravilha, Ana, obrigado. Meu querido Rodrigo Antunes, meu parceiro, meu irmão, agora jogador de futebol, foi convocado para a seleção carioca, vai disputar lá na Nova Zelândia, foi jogar com o Kika, mas o Kika tá sem joelho, o Kika vai jogar a Copa Saci, ele só tem uma perna agora. Uma perna não, tem as duas, porque os dois joelhos dele são bichados, né? Vai jogar de muleta. Mas, galera, uma boa noite. É sempre bom estar aqui com vocês. Galera que está aqui nos acompanhando pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. Não deixa de curtir, compartilhar. Acessa a galera que está assistindo pelo Facebook, pelo Twitter. Acessa aí na descrição. Tá escrito aí, ó, youtube.com/Coluna do Fla. Clica nesse link, já vai te direcionar direto pro nosso canal lá no YouTube. Se inscreva no canal, tem muito mais conteúdo lá do que aqui no Facebook e no Twitter. Então aproveita essa oportunidade, se inscreva lá no canal, curte, compartilha, enfim. Faça isso, ajuda demais o canal fazendo isso. Ajuda demais o nosso trabalho a divulgar aqui o que a gente faz com muito amor e com uma vontade assim absurda.
Então, galera, uma boa noite a todos. Boa noite, Nazário. Boa noite, Ana. Boa noite, Carla. Tamo junto. Até a próxima. E, ó, daqui a pouquinho vem esse título. Fiquem tranquilos. Daqui a pouco vem mais. É o degrau de cada vez. Primeiro foi a Florida Cup, Taça Rio, Carioca. E, ó, tamo só subindo de degrau. Tamo junto, E galera. só uma curiosidade rapidinha, hein? Desde 2004, a gente não tinha um jogador que fazia 3 gols no Vasco na mesma partida. O último foi o Jean. Alguns devem lembrar aqui do Jean. Ele foi o último que fez 3 gols no Vasco. E agora com o rei dos clássicos, Bruno Henrique. Maravilha. Mandar um abraço aqui para a rapaziada Simval Braga. Tá mandando um abraço pra gente. Giovannini Chieli. Paul Henry, da Paraíba, meu querido, lá de Guarabira. Salve Grande Antunes, o Peter Diamantino tá mandando aqui. Júnior Leiva. Um salve para Parnaíba, no Piauí. Tiago Ramos, Edgar Rosa, um salve para Vitória no Espírito Santo. Tiago está dizendo que a gente quer a liberta. Patrícia, Josué Ramos, a rapaziada toda junta com a gente aqui. Gente, olha só, agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, pela paciência, pela participação. Muito obrigado, compartilhem, mande para os amigos, se inscreva na página, vejam os nossos vídeos, critiquem, mandem sugestões. Fiquem ligados, em maio a gente vai estar voltando aí para o YouTube, vai acabar o gancho com muitas novidades, fiquem ligados, só vocês que estão ligados que vão ver aí, bastante coisa maneira, então a gente está sempre aqui, como o Jamal falou, com o maior carinho, é muito legal, a gente fica contando as horas para poder fazer o programa, para participar do jogo, para fazer o pós e para contar as novidades. Eu ia até contar agora, mas não posso, porque a produção já falou aqui que não pode. Então, se eu falar, eu vou ser mandado embora, então eu não vou poder falar. Lamentavelmente, vocês vão ter que aguardar. Valeu, galera? Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer, ó. Juntos somos mais fortes. Se liga aí, que é todo dia. Amanhã tem notícias e depois tem resenha. Valeu? Fomos!